próximo de nós. Interessante isso aqui. E a tipologia... Só você sabe fazer essas coisas. Tem que pegar na lateral. Pronto. A tipologia extraterrestre. Quer falar? Tem vários tipos, né? Que a gente vê dos reptilianos, você vê que tem vários tipos de répteis, né, que estão presentes. Aqui já tem a turma da Sheliana, né, dos arianos. Tem arianos altos. Eu não enxergo daqui, me ajuda. Eu também não enxergo. Gente, a idade tá pesando. Ó, por exemplo, esses são insetoides. Muita gente fala, como é que são os insetoides? São assim, ó. São mesmo. Sabe assim. Que eu sonhei com insetoide? Você tá falando aí? Pode contar pra gente essa experiência? Não, agora você falou, agora eu lembrei que tem um... Eles falam assim. Estranhos, mas eles são bem diferentes, bem estranhos. Muito estranhos. Reptilianos. Não são todos assim, né, gente? Eles tem vários tipos de reptilianos, mas esse aqui são reptilianos. Tira o ok ali. Tira o ok? Grace. Volta. Grace. Eles são fofos. Eles são, Marga. Seus amiguinhos? Meus amiguinhos. Acabou. Não tem mais planetas mais periféricos. Aí você pode falar assim, não, então quanto mais distante do Sol central, mais atrasados são os planetas? Eu já fiz essa pergunta, sabe, para um ET. O nome dele é Akhenaton. Segundo ele, não necessariamente. Mas ele falou que quanto mais perto do Sol central nós temos, mais acelerada é a evolução. Quer dizer, talvez os espíritos mais endurecidos sejam mais do centro, sabe, gente? É porque é aquela coisa, né, de lixiviação. Ele não disse que aqueles que estão mais distantes são mais atrasados, não. Mas a gente está um pouco mais distante do que outros sistemas, né? Certo? Queres falar algo, menina? Certo, não. Bom, então o que a gente acha importante, né? Na nossa galáxia, a gente sabe que nós temos uma predominância de adâmicos, nós somos Adâncademon, né? De reptilianos, de insetoides, heptareticulianos, são as quatro espécies, mais frequentes em números de planetas, e depois vem felinos, insetoides, e vem primeiro insetoide, depois é um movimento que acontece. Assim como nós vamos receber 250 mil seres provenientes das Pleiades e de maior categoria moral, como diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nós também vamos para outros planetas que estão em condições mais atrasadas, a nosso turno levando o que está de melhor lá. Uma coisa que eu queria fazer uma analogia aqui, quando a gente fala em massa crítica de Sheldrake, ou seja, um percentual, seja lá 15% da humanidade, se 15% da humanidade alcançar um nível de consciência mais elevado, que a gente fala de David Hawkins, que fala o nível 200 de consciência, que é a coragem de largar o umbigo, né, as coisas só umbilicais e partir para o todo. Esses 15% ele faz sentido. Por quê? Por que toda a humanidade se beneficia com o esforço de 15%? Segundo a teoria de David Hawkins, quando a gente fala em evolução, a gente fala numa base logarítmica, ele fala em matemática, né, na base 10 logarítmica. O que ele está querendo dizer é que uma pessoa que tem um nível bem restrito de consciência, lá no nível 50, de tristeza, né, de vergonha, que são os níveis culpa, né, os níveis mais baixos de consciência, se você comparar com uma pessoa que está no nível 250, já está no nível bem mais superior, né, bem superior a ela, essa daqui tem uma força de pelo menos 100 pessoas do nível 50. Então, quando a gente coloca numa base matemática logarítmica, uma pessoa evoluída equivale muito mais do que uma pessoa não tão evoluída.
Por isso que os 15% da humanidade alcançando um nível alto de consciência, a humanidade inteira poderá se beneficiar disso e elevar a raça humana e o planeta Terra. Então, existe essa tendência. Então, se cada um de nós nos esforçarmos para ampliar a nossa consciência, a gente vai estar ajudando mais do que uma pessoa que está numa situação miserável consciencial, né? A gente ajudará no mínimo 100 pessoas com a nossa evolução. Então, se você colabora com um planeta, se você é como a Sheiliana equivale a um monte de nós juntos. Por quê? Porque a expansão de consciência da pessoa é muito poderosa, ela abraça milhares de pessoas no nível que ela está. Deu para entender o que eu falei? Sim. Via Láctea tem a forma da fórmula de Fibonacci? Sim, tudo. Tudo obedece a esse princípio. Obedece à regra de Fibonacci. Um matemático. É verdade que existe zona fantasma, onde o tempo é mais lento? O plano umbralino, gente. Umbral grosso, umbral médio, é lá. O José Rubens Venceslau Silva pergunta assim, como acontece a questão espiritual karma nestes novos seres que eram criados pelas raças que vieram à Terra para sua melhoria genética? Obedece à mesma lei da causalidade. Vai encarnar quem tiver afinidade e necessidade evolutiva de passar por aquela experiência. Os povos das Iades, é isso? Habitam Aldebaran? Iades, é esse? Das Iades mesmo. Pelo que falam, sim, eu não conheço, não tenho estudo sobre isso, mas já ouvi falar sobre isso. Essas fontes de imagens vocês encontram no Google mesmo. Só escrever. É só colocar ali Pleiades, pode colocar constelação de Touro, constelação de a galáxia, tudo, vocês vão encontrar fácil. Tá lá. Não tem nenhuma especial. Foi onde eu peguei também. Tem umas lindas hoje, muito bem feitas. Vocês poderiam falar sobre Anunnaki? Sua especialidade, você morreu de estudar isso aí. Não, você está viva, você não desencarnou, não. Mas é a sua especialidade. Não, na verdade, a gente não sabe até que ponto a história dos Anunnaki é uma verdade, né? Essa história é uma verdade. Mas foram encontrados, então, muitos documentos do povo sumeriano que viveu 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 6.000 anos mais ou menos, e que ali eles falavam de seres que tinham vindo de um planeta, né, que chama Nibiru, onde tinha um povo ali, Anunnaki, um povo muito grande, de 2,5 metros a 3 metros de altura, humanoides, né, também assim parecidos com a gente, nesse sentido de braços, olhos, pernas e tudo mais, e que eles estão dentro do sistema solar, mas numa órbita muito diferente. Então as nossas órbitas dos planetas está assim, e ele meio que atravessa essa órbita, tendo aí a sua órbita, né, muito longa, né, de passagem, né, de 2.600 anos, né, que fez isso, mais ou menos. Então, ele passaria perto do Sol nessa rotação. 2.600 anos nossos, né? Então, isso é chão para Dedéu. E ele retrata, então, essa história, que eles vieram há 450.000 anos atrás, para o planeta Terra, para poder tirar ouro daqui, não porque ouro vale dinheiro para ele, mas porque eles usavam o pó de ouro para fazer uma camada no planeta deles, que sofria muito também, né, com a perda da camada de ozônio, e eles queriam fazer uma proteção, e eles usavam pó de ouro para isso, então vieram minerar esse ouro aqui no planeta. Lógico, eles não tinham quem trabalhasse com essa mão de obra, usavam a Lua como uma estação, né, de levar esse ouro para a Lua, e da Lua, então, eles iam para Nibiru, e aí eles fizeram toda uma hibridização, olha lá, a história de novo da hibridização,
há 450 mil anos atrás, na raça que aqui estava na época, né? Que não falava, só grunhia, não tinha inteligência e tudo mais. Então eles foram fazendo muito processo genético, mudança genética nesses seres que estavam aqui, até chegar no Homo sapiens, né? E no Sapiens Sapiens, quando o ser humano conseguiu, então, procriar e não precisava mais das mulheres nibiruanas para poder engravidar e dar à luz a esses híbridos. Então, eles fizeram muita manipulação genética no final das contas, e aí, quando o ser humano ganhou a independência, que eles chamam da época de Adão e Eva, né, seria esse ser do Sapiens Sapiens que eles tinham desenvolvido, que chegou num limite de inteligência e de autonomia, e daí então eles passaram as ciências, foi na época dos sumerianos, passaram todo o conhecimento de ciências em geral, para a raça que aqui estava, e eles foram embora e deixaram então o ser humano viver sua vida já com condições de criar uma civilização. Essa é a história que eles contam do nibiruano, nesses achados arqueológicos. O Sitchin é que escreveu, mas eu não acredito que seja ipsis literis, eu acho que ali teve alguma coisa talvez manipulada ou romanceada, vamos dizer assim. Mas existe a possibilidade, só que é só ele que fala sobre isso, mais ninguém. Então a gente não sabe muito bem até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é uma ficção, né? Então é isso.